estejam bem, sejam muito bem-vindos ao podcast Decide por Ti. O meu nome é Cuca Capel Calheiros e hoje tenho comigo o meu colega Diogo Mota e vamos falar um bocadinho sobre o percurso de vida do Diogo e, enfim, a sua relação com o desporto também, com o teatro. Portanto, o Diogo é aqui uma pessoa cheia de interesses e vamos explorá-los um bocadinho. Olá Diogo, Olá, bom dia, Cuca, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada e contigo. Também, obrigado. Preparado para embarcar nesta aventura? Preparadíssimo. Então, vamos começar por te apresentar um bocadinho às pessoas. Nada assim muito formal, até de uma forma bastante informal. Portanto, eu sei que nasceste em 88, não é? Sim, exatamente. 26 de setembro de 88, Sim, certo? 37 aninhos. Exatamente. E o que é que tu gostarias de dizer às pessoas sobre ti, a quem nos ouve? Olha, sobre mim tem sido uma aventura ao longo destes 37 anos. Umas melhores, outras piores, mas sempre a ultrapassar os obstáculos que têm vindo a aparecer pela frente. Exato. Olha, como é que foi o teu percurso escolar? Esse tipo assim de coisas. Eu não sou muito boa a pedir às pessoas que se apresentem, simplesmente isto vai surgindo também com a conversa. Peço-vos paciência a quem nos ouve e também acho que vai ser divertido. Por isso, como é que foi o teu percurso escolar? Olha, para quem pensa que olhando para uma pessoa com deficiência bem, o percurso escolar deve ser um bicho de sete cabeças, não é? Estive sempre inserido em turmas normais, desde o primeiro até o 12º ano. A partir do nono, por infelicidade de uma doença respiratória aguda, passei a fazer o ano em dois. Isto é, em vez de fazer o nono ano num ano, por exemplo, fiz em dois, dividi o ano em dois. E a partir daí até o 12º ano foi sempre assim, mas sempre em turmas normais. E simplesmente o que mudava tinha uma professora de apoio para nas horas vagas me apoiar em alguns tipos de trabalhos que dessem mais dores de cabeça. Certo. Isto para quem nos ouve há 37 anos, se hoje em dia a escola inclusiva continua sem ser uma realidade muito próxima, porque há sempre dificuldades associadas, ouvirmos que há 37 anos uma pessoa com deficiência esteve incluída numa turma dita normal, portanto com alunos sem necessidades específicas, é uma grande coisa, por isso acho que... Olha, não te esqueças do que vais dizer. Tudo bem, se fala muito na inclusão, mas como alguém já disse e escreveu, muito recentemente a inclusão é uma treta. Exatamente, vi esse post ontem e acho que é sempre uma coisa importante de referir. Não me venham dizer que existe inclusão, existe exclusão. Esse é o verdadeiro termo que se deve utilizar. Eu cada vez vejo mais isso na rua, vejo mais isso em vários sítios públicos, cada vez há mais exclusão. Pois, eu acho é que por bem da nossa saúde mental também, enquanto pessoas com deficiência e pessoas que precisam de acreditar que o futuro será mais inclusivo, não podemos ser pessimistas e temos de lutar, pelo menos fazer a nossa parte para... E é isso que eu faço todos os dias. Pronto, ainda bem. Sempre fiz. Ainda bem que aqui estamos sentados também. Acredito que este podcast ajudará também nesse sentido, pelo menos assim espero. Mas pronto, avançando aqui um bocadinho e voltando ao foco que hoje és tu, peço-te, portanto eu sei que em 2001 tiveste o teu primeiro contacto com o teatro e sendo eu uma pessoa também ligada às artes e é essa parte assim mais performativa, confesso que essa parte da tua vida me desperta algum interesse, porque sei que em 2001 te juntaste ao teatro da tua terra, Sim. Que é Alvarinho. Alvarinho, sim, certo? tem um grupo de teatro que se chama o TEIA, que é Teatro Experimental de Intervenção de Alvarinho, que fez o ano passado 25 anos de existência. Parabéns ao TEIA, parabéns atrasados. Onde já fizeram N de peças por este país fora, inclusive indo à Suíça, apresentaram uma das peças. E em 2001, onde o meu pai participou na primeira peça, ele como ator,
como um dos atores, na altura chamava-se O Gato, e onde eu ia aos ensaios praticamente todos com ele, ajudava a decorar os textos em casa, ou seja, além de ele decorar os textos, eu também os decorava. Certo. Depois, quando chegava ao dia da peça, eu sabia onde ele se enganava e quando não se enganava. Ou E seja, se o teu pai precisasse de um substituto, tu serias o duplo, entre aspas, perfeito, porque tu saberias as falas todas. sabia o texto de trás para a frente e de frente para trás. E esse bichinho de teatro começou a partir daí. Mas nunca houve oportunidade no TEIA de ser um dos intérpretes, porque infelizmente as barreiras arquitetónicas nos palcos deste país ainda são muitas, mas o bichinho ficou sempre. E no ano de 2019, e agora pegando aqui num assunto muito particular, que é a assistência pessoal, tu deves saber de certeza o que é, na minha primeira assistente pessoal que tive, em 2019, lancei o desafio de subirmos a palco com uma pequena peça escrita por nós, e na altura a Alzira, era o nome da assistente, aceitou o desafio e em 2 meses e meio colocámos a peça em palco. Como é que foi esse processo de... Portanto, a assistência pessoal veio aqui dar-te uma liberdade diferente, que eu sei que veio, mas nesse sentido de como é que é a sensação, porque imagina, eu digo isto muitas vezes, por isso eu imagino que faças uma ideia, mas o meu sonho é ser dramaturga. Como é que é a sensação de colocares uma peça em palco, de teres uma coisa que é tua a ser colocada em palco e de, acima de tudo, também veres aquilo que tu escreveste e a ser performado por ti, a ter uma componente performática? Como é que é ser pessoa com deficiência em palco? Porque eu acho que isso também é muito importante ser falado, também saberás que é uma coisa que me interessa bastante e por isso, já que estamos aqui os dois, que aproveitemos para trazer este assunto para cima da mesa. Quão importante é que as pessoas com deficiência estejam em palco? Olha, eu vou-te dar uma opinião muito pessoal em relação ao palco. Eu era uma pessoa relativamente fechada em termos de comunicação para o exterior, ou seja, para mim estar em palco era um bicho de 7 cabeças, mas eu podia desafiar-me a mim mesmo. Okay. Eu podia ver até onde eu conseguia ir. E no primeiro ensaio eu estava completamente bloqueado, não saía nada de jeito, mas a partir do segundo e do terceiro as coisas começaram a fluir, eu comecei a notar diferença na minha postura e quando chegámos ao dia da peça, na estreia mesmo em palco, do texto que eu tinha decorado as falas, nós tínhamos saído praticamente tudo diferente. Ou seja, foi mais um improviso na hora do que propriamente o texto em si. Okay. Ou seja, a partir daí foi tudo. O bichinho continuou, mas até hoje tem sido uma dificuldade enorme voltar ao teatro. Por muito eu queira, as oportunidades ainda não surgiram, mas o bichinho está cá. Falta é ver aquela luz ao fundo do túnel que eu ainda não encontrei. Ok. Acho que também haverá projetos a nascer em breve que te vão ajudar nesse sentido, que nos vão ajudar nesse sentido. Pelo menos eu estou a trabalhar para isso. Talvez um dia possamos falar mais abertamente, mas pronto, depois aqui fazendo um salto novamente. Agora, mas antes de continuares. Antes de fazer o salto. Antes que me esqueça de um pequeno pormenor. Estou sentada, diz. Estamos num país ainda de muitas barreiras e uma das barreiras é os acessos aos palcos neste país. Isso é uma das coisas que tem de se mudar ou fazer para ser mudado. E, por exemplo, o palco lá de Alvarinho é relativamente baixo, eu com as rampas extensíveis consigo subir. Mas noutros palcos, os palcos são mais altos, as minhas rampas não servem. Só se levasse
o Monte Carlos para em cima do palco. Pois, exatamente. Eu acho que nós falávamos muito sobre isto, já falei muito sobre isto com algumas pessoas. Eu acho que o problema principal é que a pessoa com deficiência, quanto muito, às vezes nem isso, era vista como espectadora. E agora que a pessoa com deficiência sai mais à rua, porque efetivamente é uma realidade, que antigamente estavas bem, era com uma mantinha nas pernas, fechada em casa e de calças de fato de treino e whatever, não tem problema nenhum se gostas de estar de calças de fato de treino, de mantinha em casa, mas o que é facto é que precisamos de uma participação social ativa. E a partir do momento em que a pessoa com deficiência começou a fazer esse passo de vou sair, vou estar, vou participar, começou também a ser inserida nos meios artísticos enquanto artista. E isto muda muita coisa, porque efetivamente antigamente os palcos não estavam preparados para receber pessoas com deficiência. E ainda hoje não foi feito essa mudança. essa mudança da realidade. Acho que ainda vai demorar muitos anos a ser feita, porque efetivamente também todos os processos burocráticos em Portugal são lentos e nesta cidade também não é exceção, mas como disse muito bem, há muitos palcos que ainda não estão preparados para nos receber e enquanto for assim é preciso lutar pelo fim das barreiras arquitetónicas e acima de tudo pelo fim das barreiras psicológicas e que as pessoas têm nas suas próprias cabeças. Sabes, enquanto houver Sim. gente do outro lado, sentadinha no gabinete, a dizer façam, e não vêm para o terreno ver os próprios olhos, isto vai continuar a andar assim. Exato. Mesmo. Porque também acho que era muito necessário haver uma consultoria de pessoas com deficiência a visitarem os espaços e a de facto testarem-nos antes deles serem utilizados, porque isso ia mudar muita coisa, Quando me perguntam, então aí dá uma solução para isto, para aquilo, para aquilo outro, a única solução que eu dou é façam consultoria, perguntem às pessoas o que é que elas acham, auditem as pessoas, porque de facto se não houver essa preocupação em ouvir o coletivo que realmente é o principal interessado e não é o único, mas é o principal, acho que ainda vai falhar muita coisa. Portanto, Diogo, obrigada por trazeres estes assuntos todos para cima da mesa, porque olha, como estás a ver, já saímos aqui bastante do script que tínhamos pensado, mas o que é facto é que são assuntos que de facto são muito necessários. E tem que ser debatidos, não só hoje, mas eu diria que de vez em quando se deveria voltar a bater na mesma tecla até sermos ouvidos. Sim, e o que acontece é que projetos como o Decide por Ti, que estamos, através do qual estamos aqui a falar, são também uma forma, um veículo muito bom de chegarmos e de conseguirmos esta proximidade também com as pessoas, para conseguirmos com as pessoas e entre nós, não é? Porque um grupo de autorrepresentação, de autodeterminação, o que seja, é um grupo que nos permite estarmos mais alerta para a realidade, não só a nossa própria enquanto pessoa com deficiência, mas a realidade do coletivo enquanto parte de um todo de pessoas com deficiência. Não sei se isto faz sentido, mas pronto, acho que é muito necessário. Acima de tudo, esperar que isto seja ouvido e não seja posto numa gaveta. Oh, foi mais um. Não, espera-se que não. E pronto, e vamos esperar que a este ponto do podcast ainda tenhamos pessoas a ouvir-nos, mas pronto, depois queria-te falar aqui também um bocadinho, e voltando aqui um bocadinho para o nosso roteiro, queria aproveitar para falar um bocadinho também de uma parte que já não é tão minha, mas que é mais tua, que é o gosto pelo desporto. Sei que em 2000, recorda-me outra vez o ano? 2009. Em 2009... o bichinho de ser treinador chegou. Exatamente. Através de uma área que eu sou completamente apaixonado, que é o futebol.
Exato. Onde comecei a acompanhar o Desportivo de Tondela a nível de treinos, estando inclusive em campo com o treinador na altura. Foi uma experiência ótima. O bichinho começou a aumentar, e eu na altura ainda estava no secundário e dizia aos professores de educação física, e para um até estava ligado ao futebol, dizia, professor, um dia tenho que conseguir tirar o curso de treinador. E eu na altura dizia-me diretamente, Diogo, nem penso nisso. Porque como tu vês, e sabes muito bem as tuas limitações físicas, não te vai permitir chegares até esse ponto que tu és. Só é assim, quando ouço isso, em vez de desistir, não. Ainda me dá mais vontade de ir à luta. Exatamente. E passou 2010, 2011, 12, o bichinho sempre a crescer, sempre a aumentar, até houve uma altura que me perguntaram, e por que não futsal? Eu comecei a pensar e comecei a seguir o futsal mais de perto. Tu me conheces, deves saber que eu sou sportingista de alma e coração. Sim. Comecei a seguir mais atentamente o futsal. Comecei a gostar da modalidade. Só que não surgia nada na área e eu sempre à espera. Costuma-se dizer, em espera sempre alcança. É verdade. E em plena pandemia, em 2020, finais de 2020, surge o tão desejado convite de iniciar um projeto em Santa Roma, no nosso distrito, para a criação de uma equipa e participar nos distritais de Viseu. Eu sem curso, eu simplesmente via na internet, via os jogos, estudava, lia e aventurei-me. Mas infelizmente a pandemia veio na altura estragar um bocadinho as ideias, veio-nos fechar a todos. O projeto ficou na gaveta durante 4 meses, foi o tempo que nós tivemos fechados a primeira vez. Depois, quando reabrimos, continuámos a montar a equipa. Em setembro, a Sport TV foi-nos fazer um Report TV, na altura. Quem quiser ver, acho que esse Report TV ainda está disponível. Se calhar temos que pedir aqui à nossa produção para fazer uma pesquisa e depois colocar o link na descrição do vídeo, mas pronto. Na altura chamava-se The Special One. Ok. Era eu com um colega meu também em cadeira de rodas. Se eu não estou em erro, ainda é utente desta casa na Valência da Fisioterapia. Pronto, mas isto tudo veio aqui a trabalhar na pandemia, depois na parte do inverno tinha que ficar em casa. Na altura havia muito medo da pessoa com deficiência estar em contacto com o público, medo de apanhar o vírus, e não era bem assim que se dizia, mas pronto. Mas depois em 2021 surgiu o tão esperado curso de treinador e através da Associação de Futebol de Viseu tirei o curso, metade online, metade presencial. Veio dar uma ajuda muito grande ser online. E depois a parte do estágio, que já foi de meados de 2021, aqui na Viseu 2001, um estágio de uma época inteira, que foi um grande boom na área do futsal, ainda hoje dura. Muito bem. Eu acho que é importante referirmos aí, deixei-te contar a história, porque eu também confesso que não estou assim tão por dentro do teu processo de chegares a treinador de futsal, embora saiba que assim por linhas muito gerais, então deixei-te contar a história
porque acho que era importante também o público ter essa noção geral, assim como eu ter a noção geral, e por isso agradeço-te. Mas acho que era importante focar aí uma coisa que disseste, que era, na altura, o teu professor disse, ai não era meu professor, era um dos professores de educação física do secundário que estava ligado ao futebol, e eu dizia-lhe que um dia iria chegar a ser treinador. Ele dizia-me, Diogo, tu vais ter uma dificuldade muito grande, ou praticamente impossível de concretizar. Só isso para mim ainda me deu mais força ainda para ir à procura do grande sonho e do grande objetivo. E olha, em 2025, estamos a 22 de outubro, e sou um dos treinadores adjuntos da equipa técnica do Visa 2001. Muito bem. E eu acho que isso é muito importante porque acaba por nos dar um bocadinho a noção de que quão importante é focarmos mais nas nossas potencialidades e capacidades do que nas nossas limitações. Obviamente quem olha para um corpo com deficiência vê primeiramente o corpo, vê primeiramente a limitação, vê primeiramente tudo o que está errado ou que está diferente da norma, digamos assim, que para as pessoas é entendido como errado. Como eu costumo dizer, só olha para a embalagem. É isso. E portanto, vemos aqui o Diogo, que é neste momento um treinador de futsal e que sempre disse que não, eu vou conseguir, vocês não têm razão nenhuma em estar a dizer-me que não é possível, porque mesmo que tenha sido mais complicado, o que a pandemia também nos veio mostrar é que às vezes o online e o facto de ser à distância também potencia aqui uma série de coisas que de outra forma não seriam tão possíveis. Não digo que seriam impossíveis, mas que não seriam tão possíveis, porque a deslocação de uma pessoa com deficiência, por tudo aquilo que já falámos antes, as barreiras arquitetónicas, isto, aquilo e aquilo outro, também as dificuldades sociais em perceberem que nós temos todo o direito e mais algum, e todo o dever e mais algum de ser participativos socialmente. Olha, como tu disseste ainda há bocado atrás, as pessoas ainda pensam que nós, com deficiência, temos que estar no nosso entinhos e sossegados sem fazer nada. Ainda há muito esse estigma. E é esse estigma que tem que ser retirado da cabeça das pessoas. Eu acho que acaba por, cada vez mais já se luta contra isso, mas ultimamente também temos muito assistido a uma coisa, e em particular no palco. Eu acho que é preciso falar disto. Temos muito assistido à deficiência bonita. Ou estou aqui a pôr uma pessoa com deficiência porque vai ficar bonita e se calhar até me dá mais dinheiro na bolsa. Exatamente. E não sei o quê. Isto é um assunto super polémico, mas é um assunto que tem que ser falado, porque efetivamente é uma dificuldade gigante tu, enquanto pessoa com deficiência, provares o teu valor enquanto ator, atriz, performer, o que seja. Mas é uma coisa super necessária e é assim, eu não quero estar em palco porque é bonito ter uma pessoa com deficiência. Eu quero estar em palco porque sei o meu valor e sei que é mesmo importante que eu lá esteja e que eu tenha formação na área, porque eu não tenho formação na área do teatro, mas gostaria imenso de ter. Isto porque eu não tenho formação, porque quando era mais nova meti na cabeça de só me vão dar papéis de pessoas com deficiência e eu isso já sou. Não preciso de um papel de uma pessoa com deficiência. Mas é verdade que o papel da pessoa com deficiência é um papel super necessário. Super necessário. E portanto, isso faz com que eu reflita quase todos os dias em non-stop de facto o papel da pessoa com deficiência é extremamente importante. E isso faz com que eu reflita todos os dias se de facto não é mesmo importante que eu vá tirar a tal formação em teatro, que eu vá profissionalizar-me, porque é necessário, sabes? E pronto, e tal como é necessário haver treinadores em cadeira de rodas, haver pessoas que gostam de desporto, sou-te sincera, não é o meu caso, infelizmente ou felizmente, não sei, mas não é o meu caso e
mas gosto muito de saber que existem pessoas com deficiência que de facto se importam com a realidade no desporto, que se importam com o nosso Sporting, porque eu vou-te dizer uma coisa, sou sportinguista, mas eu sou sportinguista assim um bocado desleixada. És como eu costumo dizer, um adepto comum. Sou simpatizante. Simpatizante, pronto. Exato. Mas pronto, acho muito bem e quero-te agradecer por teres vindo aqui hoje e por teres vindo mais uma vez. E vou-te dar mais uma novidade. Para quem Queremos novidades. não percebeu, eu não disse, mas vou dizer, eu trabalho com pessoas, com atletas séniores, adultos, ditos normais. As pessoas que não pensem, pronto, ele é treinador, lida com atletas com deficiência. Não, eu lido com atletas ditos sem deficiência. As tais ditas normais. Os normais somos todos. Depois depende das cabeças da pessoa. Exato. Portanto, acho que é engraçado perceber, também é muito importante, porque às vezes quando se fala em realidades inclusivas, as pessoas tendem a pensar em pessoas com deficiência e com pessoas com deficiência. Exatamente. E isso é tudo menos inclusão. Porque é segregação, é integração assim um bocado à trouxa-murcha, como se costuma dizer. E portanto é muito importante que estejamos ativos socialmente e que façamos parte de projetos e de grupos que nem sempre incluem pessoas com deficiência. Posso-te dizer que foi uma surpresa quando a primeira vez que cheguei ao pavilhão, no primeiro dia de estágio, eu estava ainda receio como é que os atletas iam reagir à minha chegada e foi top, foi 5 estrelas mesmo. Eles sempre olharam e ainda olham hoje, sou mais um para ajudar e não um mero número. Isso é muito fixe, porque também já mostra aí uma mudança de paradigma nas cabeças das pessoas e na forma como eles encaram o facto de alguém ter uma deficiência. E não quer dizer que seja uma mudança generalizada, mas a verdade é que ela já começa a acontecer. Por isso, obrigada, Diogo, por teres vindo aqui para nos dar esta perspectiva de alguém apaixonado pelas artes, pela arte de palco, pelo futsal e pelo futebol. Acho que é muito importante que sejamos capazes de trazer esta normalidade para cima da mesa e de falar das coisas assim, sem muito tabu, sem muito cuidado com o que vamos dizer, sem medo de ferir suscetibilidades. Por isso, obrigada. Espero que tenhas gostado de estar aqui comigo. Para mim foi, sem dúvida, uma surpresa muito positiva. E pronto, muito obrigada. E acho que podemos dizer a todos para estarem atentos aos próximos capítulos. Exatamente. Até logo.